E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com os nossos vídeos falando tudo sobre desapropriação, beleza? Nesse encontro específico é para falar sobre a emissão provisória na posse, um assunto muito importante dentro de desapropriação, ok? Se você está chegando agora nesse vídeo, eu recomendo muito que você assista os vídeos anteriores dessa série, tá? Porque a partir de agora nós vamos passar por vários assuntos que já foram explicados nos vídeos anteriores, mas eu não vou explicar novamente porque senão nunca tem fim, né? Então agora eu já pressuponho que você tem alguns conhecimentos dos vídeos anteriores, beleza? E emissão provisória na posse ocorre dentro do processo da ação de desapropriação, que, como nós vimos, é a ação que o ente expropriante apresenta. E a emissão provisória, nós podemos falar que ela é uma espécie de antecipação de tutela. Por quê? Porque com a emissão provisória na posse, o que a Fazenda Pública quer é a antecipação dos efeitos da tutela da ação de desapropriação. Ou seja, a Fazenda Pública ela já quer tomar posse do bem que se pretende expropriar, antes mesmo de transitar em julgado o processo judicial, ok? Então vamos lá, vamos ver os detalhes dessa emissão provisória na posse, já tendo em mente que ela é uma espécie de antecipação de tutela, então que inclusive ela pode ocorrer inadita altera partes, ou seja, sem ouvir o expropriado, já ali, petição inicial, na inicial já pede a emissão provisória na posse e o juiz já defere essa emissão e só depois cita o expropriado. É possível que isso ocorra, ok? Então vamos lá. Primeiro, fundamento legal, está no artigo 15 do nosso já conhecido Decreto-Lei 3365. Olha só, se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada, esses são os dois requisitos para a emissão provisória na posse: alegação de urgência, e daqui a pouco nós vamos ver que tem um prazo para essa alegação de urgência. Então, requisito 1, alegação de urgência. Requisito 2, depósito do valor do bem, ok? E aí, o resto do artigo vai citar aqui o artigo 685 do CPC, mas isso era do CPC antigo, tá? Não precisa se preocupar com essa citação aqui, é só para falar do depósito judicial, não tem nada de especial aqui não, beleza? O importante desse artigo 15 é os dois requisitos: urgência e depósito do valor, da quantia arbitrada, beleza? E aí, já um julgado do STJ, que não traz nenhuma grande novidade, mas é bom só para a gente reafirmar o que já foi visto. Se faz antiga no STJ a interpretação do artigo 15 do Decreto 3365, com o entendimento de que, alegada pelo órgão público urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, a emissão na provisória na posse pode ser realizada. Qual é o nosso critério para este depósito? É o valor cadastral do imóvel, aquele valor que fica cadastrado lá no registro do IPTU, tá? Por que que não é o valor da perícia aqui, que é o valor que ao fim e ao cabo vai ser o valor da indenização pela desapropriação? Porque essa emissão provisória na posse, ela pode ocorrer e ela ocorre na maioria das vezes antes da própria perícia. Como eu falei há pouco, pode ser até mesmo sem ouvir a parte contrária, ou seja, já no comecinho do processo, é uma verdadeira liminar, tá? Por isso que se usa esse valor cadastral do imóvel, que é um valor que já se tem registrado no banco de dados públicos do IPTU, beleza? Vamos lá? Seguindo, parágrafo 2º do mesmo artigo 15. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória na posse dentro do prazo improrrogável de 120 dias, tá? A partir do momento que o poder público alega que tem urgência para tomar essa posse, ele tem que requerê-la em 120 dias. Esse prazo pode ser prorrogado? Segundo o parágrafo 2º, não. Ele é improrrogável, ok? Então, alegou a urgência para fins de emissão na posse, tem que requerer judicialmente essa emissão na posse dentro de 120 dias. Senão, caduca esse direito a emitir-se provisoriamente na posse. E aí, quando é que o poder público vai se apossar do bem mesmo?
só com a emissão definitiva na posse, que, como a gente viu no encontro passado, é um efeito da sentença na ação de desapropriação, ok? Seguindo, nosso parágrafo 3º. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, ou seja, os 120 dias, não será concedida a emissão provisória. Ok. A emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente, tá? Essa emissão provisória na posse, a princípio, não transfere a propriedade, tá? Mesmo não transferindo a propriedade, ela deve ser registrada no registro de imóveis. Perfeito? Perfeito. Tudo isso aqui é a parte fácil do Instituto. Vamos chegar agora nas partes um pouquinho mais difíceis, que mesmo assim não são tão difíceis. A emissão provisória na posse é questão certa para você acertar na prova. Agora, o levantamento do valor ofertado é 80% do depósito ou 100% do depósito? Se você estudou esse assunto do primeiro semestre de 2017 para trás, você vai responder que é 80%, tá? Porque você deve ter aprendido assim. Mas nós tivemos modificação legislativa, ok? E agora pode ser tanto 80% quanto 100% do valor do depósito. Esse assunto ainda causa alguma confusão. Vamos analisar com calma e com minúcias aqui. Vamos lá. Primeiro, a regra dos 80%. Está prevista no artigo 33, parágrafo 2º do mesmo decreto-lei que a gente fala sempre aqui. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste e no artigo 15. Este fim previsto é a emissão provisória na posse, observado o processo estabelecido no artigo 34. Tá. Essa é a nossa regra geral, que ainda é vigente, tá? Qual é a regra geral? O poder público foi lá e depositou o valor, o expropriado, aquele que está perdendo a propriedade do bem na desapropriação, ele pode levantar 80% desse valor, independentemente de como está o andamento do processo, ok? Ele pode levantar 80% do valor. Perfeito. Agora vem a nossa modificação legislativa de 2017, que criou uma nova regra que não revogou esses 80% não, tá? As duas regras caminham juntas. Vamos lá. Se houver concordância reduzida a termo do expropriado, então primeira regra aqui, para aplicar outro percentual que não aquele 80%, para que o expropriado possa sacar 100% do valor do depósito, ele tem que concordar e concordar por escrito, esse é o reduzido a termo, concordar com o quê? Vamos lá. A decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante, com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Como eu falei agora há pouco, a emissão provisória na posse não transfere a propriedade, tá? Ela só transfere a posse, por isso que o nome dela é emissão provisória na posse, e essa posse é registrada no registro de imóveis. Contudo, a partir do ano passado, a partir de 2017, nós podemos aplicar essa regra do artigo 34A, segundo a qual, se o expropriado concordar, a transferência da propriedade já pode ocorrer na emissão provisória na posse, tá? E por que o expropriado concordaria com isso? O que ele ganha? Ele ganha, aqui ó, parágrafo 1º e 2º. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia do seu direito de questionar o preço ofertado, ou seja, primeira coisa, não é nem que o expropriado ganha, é que ele não perde. O fato dele concordar com a transferência da propriedade não impede ele de continuar brigando judicialmente para que se aumente o valor da indenização. Perfeito. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito de que trata o artigo 33 do Decreto-Lei. Essa é a vantagem desse novo mecanismo criado em 2017. Veja bem, na regra antiga, que ainda é vigente como regra geral, o expropriado só pode levantar 80% do valor do depósito. Com a regra nova,
com a regra nova de 2017, o expropriado pode levantar 100% desde que concorde com a transferência do bem expropriado. Perfeito? Tranquilo. Agora, passado esse assunto, vamos para um mais complicadinho dentro de emissão provisória na posse, que esse é um aprofundamento, que ele é bem importante, ele não vai cair em toda a prova, mas quando o examinador quiser fazer uma questão difícil nesse assunto, ele vai cobrar isso daqui. E é importante você estar preparado também para as questões difíceis. Olha só, o fundo de comércio deve ser indenizado? Como fica a emissão provisória na posse? Tá? Seguinte, tem que contextualizar isso aqui. Fundo de comércio é um bem imaterial que pertence ao comerciante, que não condiz necessariamente, não condiz exatamente, melhor dizendo, com a propriedade do comerciante, com o ponto comercial em si. Esse fundo do comércio é aquele bem imaterial que envolve o próprio comércio em si. Por exemplo, a clientela, o nome que se tem, o quão antigo é aquele estabelecimento e o quão ele está estabelecido ali na comunidade. Tudo isso é o fundo de comércio. E aí a pergunta que fica na desapropriação é: quando o poder público ele quer desapropriar um imóvel, que esse imóvel cedia a um comércio, o poder público tem que indenizar esse fundo de comércio? Olha só, e aí nós temos julgado para isso, STJ em 2016. A indenização pela perda do fundo de comércio, quando pleiteada por terceiro, locatário do imóvel expropriado, exige o ajuizamento de ação própria destinada à busca deste direito, não cabendo a tal pleito a ação de desapropriação. Então, olha só, pode-se pleitear o fundo de comércio? Pode sim. Pode-se pleitear essa indenização, inclusive por quem não é o proprietário do bem expropriado, quem só é locatário? Pode sim, o STJ entende que pode. E pode fazer tudo isso na ação de desapropriação? Agora não, tá? Tem que fazer em ação própria. Como nós já vimos em aula anterior, essa ação de desapropriação ela tem um objeto bem específico, tá? Ela só serve para discutir o valor da indenização do bem expropriado. O valor de uma eventual indenização por fundo de comércio tem que ser em uma ação própria, beleza? Ok. E no que tange a emissão provisória na posse? Vamos lá. A emissão provisória na posse não deve ser condicionada ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio, eventualmente devido ao locatário, tendo em vista que o pagamento da indenização apurada em ação própria será sujeito à sistemática do artigo 100 da Constituição. Quando fala sistemática do artigo 100, está falando em precatório, tá? Olha só, então, tem que indenizar o fundo de comércio? Beleza, tem sim. Para fazer a emissão provisória na posse, o poder público precisará depositar o valor estimado desse fundo de comércio? Aí não. A emissão provisória na posse, ela ocorre com o valor apenas da propriedade, tá? Esse fundo de comércio, embora seja indenizável, ele não afeta esse depósito para fins de emissão provisória na posse. Beleza? Galera, por hoje é isso e vamos juntos!